Livro de São João, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 17. Nessa noite eu quero falar sobre temos que ser a mensagem. Devemos ser a mensagem e não pertencê-la. Devemos ser. São João 14, verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Eu quero basear a mensagem no versículo 20. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Senhor Deus, aqui temos uma porção da tua palavra. E a tua palavra é a verdade. Não existe nenhuma confluência na tua palavra. Não existe nenhuma distorção. Não existe, Senhor, nada. Tudo opera em conjunto, em inspiração divina do Senhor. O Senhor é a própria palavra. O Senhor é a palavra pelas quais aqueles que a escreveram foram inspirados para escrever o que saía da boca de Deus. Escreveram a palavra de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, porque chega um tempo que nós não temos que escrever a palavra, temos que ser a palavra. Porque foi isso que aconteceu. Aqueles homens escreviam, mas chegou um ponto dela ser a própria palavra, feita carne e habitando no nosso meio. A igreja do Novo Testamento deve ser isso por causa do Espírito Santo que viria para dentro dela. Ajuda-nos a entender nesta noite esta porção, esse ensinamento nessa noite. Ajuda-nos mais uma vez, Pai, como o Senhor sempre tem nos ajudado. Não tem deixado faltar o pão que alimenta nossa alma, nosso espírito, e que renova cada dia as nossas esperanças e as nossas forças. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar? Vamos cantar um hino aqui, antes de nós dar alguns recados e entrar na palavra. Vale de Jaboque. Aleluia. Amém? Amém. Foi no vale de Jabó que o meu nome transformou-me num homem à imagem do Senhor. O meu nome era Jacó, hoje ele é Israel. Estou subindo a escada que me leva até o céu. Descem anjos, sobem anjos, o meu medo já se foi. Vou buscar a minha bênção
amo meu Senhor, eu estou maravilhado com esta bela visão. Hoje eu acordei com um novo coração. Aleluia, glória a Deus. Foi no vale de Jabó que o meu nome mudou, transformou-me num homem à imagem do Senhor. O meu nome era Jacó, hoje ele é Israel. Tô subindo a escada que me leva para o céu. Descem anjos, sobem anjos, o meu medo já se foi. Vou buscar a minha bênção, amando meu Senhor. Eu estou maravilhado com esta bela visão. Hoje eu acordei com um novo coração e brilha, e salta, e se alegra no meu Senhor, e anseia, e deseja estar perto do meu Criador, que brilha, que salta, que se alegra no meu Senhor, que anseia, que deseja estar perto do meu Criador. Amém. Quantos não se encontram nesse vale, né, irmãos? Muitos irmãos nesse vale. O problema é que muitos irmãos desse vale não encontram o Senhor. Fica ali no vale mesmo. Muitos estão nesse vale, mas não encontram o Senhor nesse vale. Fica ali mesmo no vale. Não é qualquer vale que Deus desça. Não é. Não é qualquer organização, sistema, religião. Não é qualquer arrazoamento, razão que move a Deus, que o faz pensar diferente, ou que o torna diferente. Só existe uma maneira de compensarmos isso. Só existe uma maneira de compensarmos isso, por meio da revelação. Por meio da revelação. É aquele Espírito de verdade que o mundo não conhece. O mundo não conhece porque não sabe de nada a respeito dele. O mundo não conhece porque não quer saber dele. O mundo não conhece porque rejeita ele. O mundo não conhece porque Deus não permitiu que o conhecesse. Mas quando estava diante dos seus discípulos, a sua igreja predestinada, ele disse: mas vocês não, vós o conheceis. Vós os conhece. Vós o conheceis. E não somente isto, estará dentro de vocês. Amém? Amém. Então é isso. Domingo é Santa Ceia, a ceia do Senhor. Às 18h30 nós começaremos, e como os irmãos sabem, todo mês temos a deslocação por meio de transporte, que aqui leva os irmãos, e aqueles irmãos que tiverem aquela ajuda, né, para poder ajudar. Santa Ceia, domingo às 18h30. E amanhã é ceia em Citrolândia, às 19h, se Deus assim permitir. E aqueles irmãos que têm assim tido aquela preocupação
Tem desejo do coração de ajudar com a ajuda do aluguel, do rádio, né? Os irmãos sabem que nós sempre lembramos disso. E quando nós estamos lembrando é porque nós estamos aguardando. Amém? Estamos à espera, aguardo. E quem espera fica sempre na expectativa. Quem está aguardando, esperando, está sempre na expectativa. E quem está na expectativa, dependendo do que está esperando, sofre muito. Sofre bastante, dependendo do que está esperando. Isso causa anseio, causa ansiedade, turbulências e assim por diante. Muito bem. Temos que ser a mensagem. Amém. Jesus disse aqui em São João, capítulo 14, já nos momentos finais do seu ministério, já nos momentos finais, dando instruções aos seus discípulos, as últimas instruções, estando com eles, Jesus mencionou para eles que a presença dele ali, em carne humana, não deveria ser uma tristeza muito grande para eles. Porque se eu deixo vocês, poderia ser uma ação de filhos sem pai. Mas vocês não ficarão sem pai. Vocês não ficarão órfãos. Eu voltarei para vós. Então, o fato de Jesus ali fazer seus discursos finais, suas alegações finais, dando instruções aos seus discípulos, Jesus estava antecipando o que havia de vir sobre eles, para eles e dentro deles, falando da promessa de que eles não ficariam só, não ficariam sozinhos naquele mundo, porque que segurança eles tinham ao estar sempre ao lado de Jesus? Quem não se sentiria? Quem está entendendo? Que segurança Pedro, Tiago, João e os demais tinham ao estar com Jesus. Nada podia acontecer com eles. Porque eles não estavam diante apenas de um homem, simples homem. Eles estavam ao lado de Deus. Eles estavam ao lado daquele que tem ordem para tudo no cosmos, no mundo, no universo. Nada de mal poderia acontecer, a não ser que ele permitisse que acontecesse. Quem não se sentiria seguro? Quem está entendendo, irmãos? Quem não se sentiria seguro? E, no entanto, Jesus diz algo para eles que ele seria tirado do meio deles. E eles, então, começaram a se preocupar. Principalmente quando Jesus usou palavras que jamais tinha usado desde quando começou o ministério. Príncipe deste mundo está vindo até mim. E outras expressões que ele usou. Vocês vão se escandalizar de mim. Expressões que eles não estavam acostumados a ouvir durante o ministério. Mas Jesus ia se ausentar deles. E os discípulos depois entenderam que ele iria se ausentar deles também.
E, no entanto, Jesus, estando ali, um dia disse para eles assim: vocês devem ficar bem alegres, porque estando comigo está de dia, mas logo vem a noite, onde à noite não dá para fazer mais nada. Enquanto estáis comigo, tendes luz. Quem está entendendo, irmãos? Mas se não estás comigo, não tem luz nenhuma, em outras palavras. Então observe bem que eles se sentiam bem fortalecidos. Eles se sentiam bem guardados. E, no entanto, Jesus disse algo para eles que aquilo deve ter sido algo chocante. Porque assim como eu vivo, vós também vivereis. E talvez passou na cabeça de Pedro, na cabeça de Filipe, na cabeça de João, viveu o que Jesus viveu. Viver a vida que ele viveu, a forma em que ele viveu, teríamos condições disso? É preocupante. Viver uma vida que ele viveu, viver uma vida que o meu mestre, o meu Deus, o meu Senhor e mestre viveu. Jesus mesmo disse: assim como eu vivo, vós também vivereis. Quando se fala de vida, não está falando de vida como o mundo está vivo, mas a vida que ele vivia, a forma em que ele vivia, a maneira em que ele se conduzia, a maneira em como ele falava, se comportava. Era esse tipo de vida que ele disse que a igreja viveria depois dele. Quem está entendendo? Às vezes tem pessoas que pensam: mas viver uma vida que Jesus viveu é complicado, muito difícil. É difícil ter alguém na terra que possa viver uma vida que Jesus viveu. Se não tem, nós estamos perdidos. Se não tem ninguém, estamos perdidos. Por outro lado, Jesus mentiu. Por outro lado, Paulo também mentiu. Porque a Bíblia, ele mesmo disse que foi Cristo que foi revelado nele. Ele mesmo disse: coube a Deus revelar seu Filho em mim. Jesus estava revelado em Paulo. Quem entendeu, irmão? Vivendo em Paulo. Morando em Paulo. E teve gente que ele teve que escrever aos Colossenses: vocês querem provas de mim, de que Cristo vive em mim? Não. Sem o Espírito Santo, na verdade, é impossível viver a vida que Jesus viveu. Sem o Espírito Santo não podemos. Sem o Espírito Santo jamais poderíamos viver. Somente através do Espírito Santo é que podemos viver. Amém. Porque o Espírito Santo vem no nosso espírito para substituir a velha natureza daquele velho espírito. Quem está entendendo, irmãos? Não é mais a igreja que vive. Não é mais a igreja vivendo. Jesus disse que enviaria o Espírito Santo. Assim como eu vivo, vós também vivereis. E Paulo diz: a vida que eu vivo agora nessa carne não vive mais. Então o Espírito que Jesus Cristo disse que viria para substituir a natureza daquele velho espírito que estava em nós, para que através dessa nova vida, desse novo espírito, Deus pudesse ter as preeminências. Quem entendeu, irmão? Porque quando nós não temos o Espírito Santo, Deus nunca terá preeminência. Deus nunca é o primeiro. Deus nunca é buscado primeiro. Deus nunca é pensado em primeiro lugar. E Deus enviou o seu Espírito, diz no Umbanda, para que ele pudesse ter as preeminências em tudo. Amém, irmãos?
Em tudo. Ele enviou o seu Espírito, não para arrancar o nosso Espírito, mas ele enviou o seu Espírito, que é santo, para substituir a velha natureza que estava nesse Espírito, para que aquela velha vida, aquela velha condução de vida, pudesse ser substituída por uma vida que viveu na terra, que foi a do Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que Deus queria na redenção? Você sabe o que Deus queria e não achou em homem algum na terra? Não achou em Abraão, não achou em Moisés, não achou em Davi, não achou em Salomão. Deus queria um homem na terra que vivesse de toda a palavra. E ele não achou nenhum. Porque todo homem que se apresentava a Satanás tentava fazer alguma coisa. E conseguia. Mas Deus queria um homem na terra que vivesse de toda a palavra. Que vivesse dele. Que buscasse e fizesse somente a vontade dele. E então veio Jesus. Amém, irmãos? E Jesus pôde viver uma vida que não era dele. Uma doutrina que ele disse, não é minha. Meu Pai que está em mim é quem faz as obras. Deus teve a preeminência em tudo, num corpo chamado Jesus Cristo. Amém. Então teve um homem na terra para ser o nosso exemplo. Porque o homem dizia, não posso, não tenho condições, e Deus decide, eu descerei na terra e serei um de vós. E eu vou mostrar para vocês que o homem pode viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí ele veio. E provou para o diabo, provou para os demônios do inferno, que ele pôde viver de toda a palavra de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí Jesus prova para o diabo na tentação, Jesus prova para o diabo na morte do Calvário, Jesus prova para o diabo na ressurreição, e depois que ele ressuscita, diz, agora vocês vão fazer igual eu fiz. Amém, irmãos? Agora vocês podem fazer igual eu fiz. Agora vocês não precisam ficar desesperançosos, não. Porque eu dei o exemplo. Aquilo que era impossível o homem fazer, eu fiz como homem. Amém, irmão? E vocês farão também. Porque eu venci o mundo, vocês também vencerão. Amém? Vocês estão entendendo? Aqui estava. Moisés tinha a palavra, errou. Davi tinha a palavra, errou. Sansão tinha a palavra, errou. Todos eles tinham a palavra. Mas chegou um do céu, que era a própria palavra. Moisés tinha a palavra, Abraão tinha a palavra. Todos eles tinham a palavra. Não quer dizer que foram perdidos. Tinha a palavra. Mas chegou um da glória, que foi a própria palavra em si. Este era aquele que estava prometido para fazer. Este é aquele que estava prometido para ser testado, provado, tentado em tudo, como todos os homens são tentados. E ele venceu cada tentação. Amém. E depois de ressuscitar dentre os mortos, disse para a igreja: eu fiz, eu venci, vocês também vencerão. Amém. A pergunta que estava na mente do homem pode ser respondida agora. Aquela pergunta que estava na mente de Jó. Caindo, pois, o homem no chão, em outras palavras, rendendo-lhe o espírito, ou tirando o espírito do homem, tornará a viver outra vez? Era uma pergunta, e ela foi respondida quando Jesus Cristo ressuscitou. Não precisa
precisa mais temer, não tem mais perguntas. Vocês agora têm uma referência. A referência é Jesus Cristo. Aleluia! Todas as perguntas foram respondidas. Toda a dúvida foi dissipada. Toda a falta de esperança, desesperança, agora tornou em esperança. Toda a angústia agora tem tornado em esperança. Todo aquele temor que antes havia, agora tem se tornado em alegria, em júbilo. Porque Jesus entrou o véu adentro e fez Ele entrou o véu adentro, fez um caminho para nós. Naquele dia, que dia? Naquele dia, mas que dia? Naquele dia, verso 20, São João 14. Naquele dia, conhecereis. Eu pergunto, aqui Jesus Cristo está dando instruções depois da ressurreição. Quer dizer, então, que eles não conheciam ainda? O que é que os discípulos não conheciam depois da ressurreição, mas conheciam antes da ressurreição? Mas a ressurreição eles conheciam algo. E depois da ressurreição, Jesus Cristo diz que depois daquele dia conhecereis. O que é que eles conheciam antes dele ser morto? E o que é que eles deveriam conhecer depois da ressurreição? Que Jesus Cristo disse, naquele dia conhecereis. É simples. Muito simples. Naquele dia. Que dia? Irmão, você sabe qual foi o dia? Foi 10 dias depois. 10 dias depois. Quando o Espírito Santo entrou em cada um deles. Amém? Naquele dia, eles conheceram que ele estava no Pai, o Pai nele e ele neles. Amém? Agora já não era mais eles, agora era ele. Não era mais eles, agora é ele. O que é Atos dos Apóstolos? É Atos dos Apóstolos? Não, é Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Não é você quem vive. Se o homem rende glória para si mesmo, a glória dele não é nada. Disse a Bíblia. Amém, irmão? Jesus, quando estava na terra, disse: a mim eu mesmo não me glorifico, mas aonde me glorifica? Amém? Por isso que as pessoas não entendem. Paulo disse: eu não quero nunca me gloriar entre vós, como se eu tivesse que fazer alguma coisa. Não, eu não faço isso. Jesus mesmo disse: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Vocês estão entendendo, irmãos? Como é a coisa? Não é você que faz nada. Não é você que eu venço, eu venci a bebida, eu venci a mentira, eu venci os mau gênios, eu venci as piadinhas, eu venci aquele desejo desenfreado, eu venci aquela gula, eu venci aquele apetite desenfreado, eu venci, como é que chama esse negócio? Não, você não venceu nada. Quem venceu foi Jesus Cristo. Ele disse que era ele que venceria. Amém, irmão? Ele disse que era ele que venceria. Nosso corpo não tem nada para odiar no mundo, irmão. O nosso corpo é feito e formado em pecado. Mas o profeta disse que ele, Jesus Cristo, disse que o mundo odiava ele. E ele disse: se o mundo me odeia, odiará por vocês também. O nosso corpo, a nossa carne não odeia esse mundo, não. A nossa carne, pelo contrário, briga, trava uma batalha
contra o nosso entendimento, que já recebemos a palavra. Amém. Constantemente. E Jesus, vivendo aquela vida, naquele corpo, ele disse: o mundo me odeia. E como me odeia, odiará vocês também. Então, o que é do mundo? Beber, fumar, jogar, prostituir, desejo desenfreado, isso é do mundo. Aí você diz: eu venci isso. Que venceu nada? A natureza é velha, não podia fazer isso. Mas Deus em você venceu. Quem é nós para poder lutar com o diabo e sair por aí gabando, irmão? Quem é você para lutar contra o diabo e sair gabando? É Deus que peleja por nós. É Cristo. Jesus mesmo disse: eu estarei convosco. Amém. Até dentro de vocês mesmos. E ele disse mais: que não vai ser nem vocês que vão falar naquela hora. Porque quando vocês acharem-se espreitados, enrolados, em outras palavras, dificultosos, o Espírito Santo falará por vós. Amém? Então o que acontece? Lá estava Deus nos profetas, Deus sobre nós, e a palavra veio a cada um deles. Antigamente Deus falou pelos santos pais e profetas, disse Paulo aos Hebreus, mas agora tem nos falado pelo Filho. E esse Filho manifestou e trouxe a palavra em carne. E ele vai e volta de novo para a igreja. E fala através de quem? Vocês estão entendendo, irmão? A igreja deve ser ele. A mensagem, irmãos, que nós recebemos, depois que recebe, ela se torna a própria mensagem. O que Paulo ouviu, presta atenção, o que Pedro ouviu, esses 3 anos e meio, o que Pedro ouviu, o que Filipe ouviu, o que Tiago ouviu, o que João ouviu, o que eles ouviram, eles se tornaram aquilo que eles ouviram, se tornaram a palavra de resposta. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Esse vocabulário entre muitos crentes que se referem como sou do tabernáculo, sou da mensagem, pertenço à mensagem. Outros dizem pertenço ou sou ligado à fé tal ou à fé para tal. Outros dizem eu pertenço ao companheirismo tal e outros dizem eu sou de todos e por aí vai. Não. Essa conduta no povo que diz crer na mensagem põe em operação a obra retroativa que anteriormente viviam e assim pisam no mesmo terreno do retrocesso sistêmico de uma conjuntura partidária dividida, politizada, de uma organização cujo papel é disseminar a morte, pois todo o sistema leva a isso. O que o irmão Branham, na prática, tentou dizer sobre colocar ou fazer um círculo maior e colocar todos dentro do seu próprio círculo? Muitos têm ido no sentido contrário, com um espírito extremista, nicolaíta e proselitista, e tomando por assédio a grupos ou a grupo. Os fatos, os acontecimentos e as irrealidades de um companheirismo unificado são mantidas à distância quando vemos o contrário da situação em meio a tantos casos imorais, levianos, obscenos, morais, doutrinais e interpretativos, com perseguições, difamações. Isso leva as pessoas a verem no natural que não há uma noiva unida. Mas, na verdade, tem sim uma noiva unida, mas não se pode ver, pois ela é universalmente invisível aos olhos da verdadeira unidade. Há uma noiva unida com ele. Há uma noiva unida com ele. E ela é a palavra. Ela é ele. Amém? Ela é ele. Jesus, quando disse assim,
Quem me vê a mim, vê o... Vocês estão entendendo, irmãos? Quem me vê a mim, vê o... Agora, quando o mundo olha para você, vê você ou é Jesus Cristo? O mundo deve olhar para nós? Deve ver nós? Não. O mundo tem que ver Jesus Cristo em nós. Amém, irmão? O mundo viu, foi Deus em Jesus. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Pedro viu Deus em Jesus. Mateus viu Deus em Jesus. E aonde é que Jesus Cristo será visto? Em quem? Você sabe quando foi que Deus foi visto em Jesus? Quando Deus e Jesus se tornaram um, pois Ele e o Pai somos um. Eles eram unidos. A palavra feito carne. Aí vem o irmão Branham e diz, a noiva no tempo do fim, antes de ser arrebatada, ele diz, ela tem que ser ele, ou então não tem arrebatamento. E agora ficou difícil. Por isso que são muito poucos, pouquíssimos. São muito poucos aqueles que estão vivendo 100% da palavra. São muito poucos aqueles que estão vivendo a palavra. São muito poucos, verdadeiramente, que se identificam com toda a palavra. São muito poucos aqueles que estão respirando a palavra, que já morreu, que está morto, que nem lembra mais desse mundo. Quem está entendendo, irmão? Muito poucos passarão o filtro do homem que pensa. Muito poucos. O profeta irmão Branham reafirma em várias mensagens: a noiva do tempo do fim tem que ser ele, porque chegamos ao grão original. Chegamos à semente original. A semente original está aqui outra vez, diz o irmão Branham. Amém, irmão? A semente original foi restaurada outra vez. Por isso que a noiva que começou no dia de Pentecostes, que era Jesus Cristo, os atos, tem que ser a mesma noiva, os mesmos atos, ela tem que ser ele. A noiva tem que deixar de ser ela tem que ser ele. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ela tem que ser ele, diz o irmão Branham. Ela é ele. O irmão Branham disse sim. Ele disse, a noiva tem que chegar a um ponto em que ela e ele tem que ser a mesma coisa, para poder haver um arrebatamento. Aí você pensa, mas como pode ser isso? O irmão Branham diz, não poderá haver arrebatamento se a noiva não chegar a ser ela. Amém? Então isso confere com aquilo que a Bíblia disse e que a mensagem disse. O irmão Branham disse que quando a noiva souber realmente quem ela é, o rapto vai suceder. Aí vem Paulo dizendo aos Tessalonicenses capítulo 2, que quando o Espírito Santo for retirado da terra, o iníquo será revelado. Por que ele não diz quando a noiva for tirada? Diz porque quando o Espírito Santo for retirado. Por que ele não diz quando a igreja for retirada? Ele diz quando o Espírito Santo for retirado. E se nós não somos? E se nós não estamos identificados? Ele só vai olhar para ele. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Ele é a palavra. A noiva tem que chegar a ser a palavra. O profeta irmão Branham disse, quando Deus desceu no dia de Pentecostes, ali estava ele revelado na igreja. Ali estava ele revelado em Pentecostes. Ali estava ele revelado nos apóstolos. Veja se Tiago, Pedro, João viveram para si. Vocês estão entendendo? Por isso que quando eles escrevem certas coisas, dizendo ao povo que deve fazer e viver, isso é impossível, eles não viveram para si, viveram para Deus. Vocês estão entendendo? Isso. Vê? Sim, existe uma noiva invisível. O irmão Branham pregou essa mensagem.
a união invisível da noiva. Essa união é universal. Em 14 de julho de 1963, em Jeffersonville, Indiana, o profeta havia dito que os filisteus estavam vindo sobre o tabernáculo. Bom, para mim entender isso, eu tenho que entender que se os filisteus estavam vindo para o tabernáculo, isso me diz que os filisteus já tinham passado pelos luteranos, já tinham passado pelos metodistas, já tinham passado pelos pentecostais e agora estavam indo de encontro ao tabernáculo. Quem entendeu, irmãos? Estava derrubando tudo que tinha na frente. Em 14 de julho de 1963, em Jeffersonville, o profeta havia dito que os filisteus estavam vindo sobre o tabernáculo. Agora, isso quer dizer que, além de ter atropelado a igreja de Roma, vieram em direção aos luteranos, passando pelos luteranos, vieram direto aos metodistas, e passando pelos metodistas, vieram atropelando os pentecostais, pelos quais o profeta viu o levantar da poeira dos filisteus, dizendo: eu vejo os filisteus vindo ao tabernáculo. Os filisteus vêm sobre ti, tabernáculo. Isso quer dizer que os filisteus tinham passado por tudo, arregaçando tudo. Agora, de 1963 para cá, são passados 58 anos. E uma pergunta: será que os filisteus não chegaram faz um bom tempo no arraial? Será? É uma coisa de se pensar, não é? Porque em 1963 diz: os filisteus vêm sobre ti, tabernáculo Brana. Estão vindo, eu estou vendo eles vindo. Já tinha passado por Roma, lá em 325, regaçou. Depois, em 1500, passou por cima dos luteranos. Depois os filisteus vêm com a sua cavalaria, acabando com os metodistas, e vem cavalgando em cima dos pentecostais, e agora está vindo direto para o tabernáculo, onde a semente original tinha sido semeada outra vez. E se o espírito anticristo entrou na primeira era com a semente original, imagine na última era, quando a verdadeira semente original viesse outra vez a brotar. Sim, eles vieram e invadiram o arraial, mexendo primeiro nas mentes das lideranças e transtornando a fé de muitos. Eita! Porque é assim que os filisteus vêm. Tornando-os frios e formais e enfraquecendo os púlpitos, profanando-os e deixando o povo na leviandade, seguindo assim a tendência levada e adotada por muitas denominações. No fim, as pessoas ou o eleito só terá que ser uma coisa, só uma. Ele terá que ser a própria mensagem. Amém, irmão? A própria mensagem, porque chegará um tempo que a mensagem será arrancada das pessoas. Hoje em dia, a mornidão, as pessoas estão tão boas que não querem saber muito sobre a mensagem. Mas aqueles pelas quais poderão ser tirada deles a mensagem, tirada deles terá que ser a própria mensagem. Paulo escreveu as cartas, não escreveu? Não escreveu, irmão? E, no entanto, Roma estava atrás dos cristãos que estavam com as cartas na mão. Paulo disse: agora vocês deixam as cartas e sejam as próprias cartas. Amém? Vocês devem ser cartas, epístolas, ligas para isto virá, um dia virá. Vão confiscar isso, tudo quem tiver. Como no dia de Paulo, a perseguição veio esse aqui para as cavernas. Paulo diz: arrancou de vocês a palavra, mas agora vocês essa palavra. Agora é epístola, amém? Ei. Isso é profundo, amém, irmãos? É? Sim, no fim, ela terá que ser a própria mensagem. A noiva, ela tem que ser ele. Não ele tem que ser ela, mas antes que ele seja ela, ela tem que ser ele. A primeira noiva caiu na verdade, mas Adão disse que ela era carne da sua carne e osso dos seus ossos.
E a noiva do tempo do fim, essa invisível noiva, deve ser espírito do espírito dele. Amém, irmãos? Natureza da natureza dele. Vida da vida dele. Pois ele tem que ser ele no final. Ela. Paulo enviou várias mensagens, literaturas para a igreja local do seu dia, mas chegou num ponto de Paulo dizer que eles deveriam ser as próprias cartas. Ou epístolas vivas, ou seja, eles teriam que ser a própria mensagem. Unidade, parágrafo 212, pregado pelo irmão Branham. Estamos no fim. Unidade. É você um com Deus? Olha só. Para dizer isso não é fácil, não. Para mim falar aqui é fácil. Para mim ser é que é difícil. Para mim falar aqui é fácil. A noiva, estamos no fim. No fim. Unidade. É você um com Deus? Esta é a maneira que você terá que ser. Estou citando o parágrafo Mombrana. Esta é a maneira que você terá que ser. Sim, você terá que ser. Sim, você terá que ser um com Ele. Que a mente que estava em Cristo esteja em você. Então Cristo, a sua própria mente em você, reconhecerá cada palavra que Ele escreveu. Ao nascer do sol, 73, pregado pelo irmão Branham, a noiva tem que aparecer, porque ela é parte dele, e ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação. Olha só, irmão! Meu Deus! Vou repetir de novo, porque isso aqui é demais. A noiva tem que aparecer, porque ela é parte dele. E ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação. Ela só pode manifestar a ele. Se faz alguma coisa diferente do que faz o noivo, então não é a noiva. E quando a esposa, estou falando natural agora, quando a esposa sai de casa, vai ter com as amigas, vai fazer compras e vai fazer tudo, e ninguém consegue enxergar o marido nela. Não vê o esposo nela. Vou repetir o que o mamãe disse. E se ela, a noiva, faz alguma coisa diferente do que o noivo faz, ela não é a noiva. Porque ela é carne da sua carne, osso dos seus ossos, vida de sua vida, todo o seu poder. Ela é ele, ao nascer do sol, 73. Amém? Ela é ele. 73. No livro de São João 14, nós lemos: ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. O que vemos em muitos segmentos no seio do povo que se diz ser da mensagem, tem sido colonizados, estão sendo mantidos muitos em colônias, fazendo jus de uma opinião formada por conceitos que parecem verdadeiros, mas na prática, se o nosso profeta pudesse vir e ver e ouvir o que se prega, as obras que se fazem, ele seria um profeta envergonhado. Devemos deixar claro que o mal interpretado e não muito bem aceito nas minhas... Veja, eu aqui no finalzinho, eu digo assim que muitas pessoas são alfinetadas, mas isso não quer dizer nada. Então, irmãos, quero que os irmãos observem bem. A noiva tem que ser a mensagem. Amém? Amém? Não foi eu que disse, Jesus mesmo disse para os seus discípulos que a igreja deveria ser ele. Paulo disse que a igreja que estava escrevendo para ela tinha que ser ela. Amém, irmãos? E vem lembrando no final disso, no tempo do fim, antes do rapto, a noiva tem que ser ele. Por que tem que ser ele? Porque Deus vai tirar da terra o seu espírito. Amém, irmãos? O seu espírito. E se você é um com ele, está tirando você. Quem está entendendo? Está tirando um com você. Um com você.
Eu não posso dar um passo aqui diante de vocês se o meu espírito não vai na minha carne. Vocês estão entendendo, irmãos? Aonde o meu corpo for, o meu espírito está indo. Mas quem está me levando? O meu corpo ou o meu espírito? É o espírito. Então Jesus vai tirar o espírito dele. E então o corpo, que é a noiva, vai junto à noiva. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, sei que tem umas pepitas profundas aqui, não dá para falar muito. Mas o Senhor, Pai querido, pode, Senhor, dar ao teu povo aquilo que necessita. Naquilo que não foi completado aqui, o Senhor possa completar aí, com o coração aberto para a tua palavra. Porque o que nós pregamos não são coisas naturais, elas são espirituais, são sobrenaturais. Obrigado por nos dar essa revelação, Senhor Jesus. Obrigado por nos dar essa mensagem tão maravilhosa. Essa mensagem que aquece nossos corações. Essa mensagem que transforma, que mexe com os nossos sentidos. Abençoe teus filhos a voltar para os seus lares. E que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o seu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo culto, se o Senhor Deus permitir. Para quem vai participar conosco amanhã em Citrolândia, às 19 horas. Santa Ceia, domingo, 18h30. E o carro sai que hora, irmão? 6 horas? 6 horas. Tá bom. 6 horas, porque o horário do culto começa às 18h30. Amém? Deus abençoe cada um.